Manifestar a nossa realidade, o poder da mente, viver o que a gente sonha primeiro, funciona ou é ilusão? Funciona. Muito? Muito. E Deus faz diferença no nosso caminho? Ele determina realmente os nossos passos ou é a gente que é responsável por isso? Nós somos co-criadores da realidade, juntamente com Deus. E por falar em Deus, expandir a nossa mente, expandir a nossa realidade. É possível sem fé, sem espiritualidade? Eu acredito que a gente tem que buscar um caminho para a espiritualidade, porque somos seres espirituais, né? Eu vou conversar hoje com a Beatriz Zucato. Tudo Obrigada, bem? A Márcia. Bia é médica, tem mais de 280 mil seguidores, é youtuber. Eu conheci ela nessa rede. Então, se você ainda não segue o MDcast, já vou pedir aqui o seu like para você seguir o nosso canal, se inscrever, receber todas as atualizações e já seguir também a Bia por aqui. Bia, como foi, primeiro, essa virada de chave de vou criar conteúdo na internet sobre esse tema? Você faz lives toda semana, você mostra que é possível mudar a sua realidade, mas primeiro, para mudar a realidade de alguém, ensinar sobre isso, você precisou mudar a sua, né? Como é que Sim. foi? Primeiro, assim, o ponto inicial para mim foi aquele vídeo que eu acho que você assistiu no YouTube, que foi quando eu sofri meu acidente. Sim. No ano passado, eu sofri um acidente de kart, que eu fraturei minha coluna. Eu fraturei a vértebra T12. E quando eu fraturei a minha coluna, antes disso, eu já produzia conteúdo para a internet. Eu postava sobre mentalidade, sobre expansão de consciência também, mas entrando menos na questão espiritual, mais voltado para criação de realidade. E aí, depois do meu acidente, eu vi a vida de uma outra forma. Eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Porque antes do meu acidente, eu pensava muito nos números, nas visualizações, em viralização, em construir ali uma autoridade, uma audiência antes de eu me formar na faculdade, que eu estava cursando medicina. E o meu acidente foi 2 meses antes de eu me formar. Uau! E quando eu sofri esse acidente, eu fiquei 3 dias na UTI, onde os médicos não sabiam me dizer se eu ia continuar andando ou não, porque eu precisava fazer um exame, que era ressonância, e só tinha ressonância em um outro hospital e eu tinha que esperar toda a burocracia para poder fazer. Então ninguém conseguia me confirmar se eu ia andar mesmo. E a partir daquele momento, eu tive um estalo, assim, do que era a vida. Porque no momento em que você está diante de uma situação que você não sabe se você vai continuar andando, continuar dirigindo, esquiando, que eu gosto tanto, correndo na rua, que são coisas tão simples que a gente faz todos os dias, você para se questionar, para pensar na vida. E nesse momento eu pensei muito sobre o que era para mim sucesso, o que era felicidade, onde eu estava tentando encontrar essas coisas. E ali teve esse start em que eu já estava no reino de Deus, no reino dos céus, onde tanto diz na Bíblia, que na verdade era um estado de consciência. E aí eu trouxe esse vídeo para o YouTube falando exatamente sobre isso, que foi esse meu estalo, e aí teve toda essa repercussão. Quando você acordou no hospital, como foi receber essa notícia? Eu não dormi. Eu sofri um acidente andando de kart e eu fiquei acordada. O tempo inteiro? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí eu fiquei... Pra mim, eu não achei que eu tinha fraturado a coluna. Eu sou muito otimista, assim, nas coisas. Sim. Então eu falei, eu acho que eu Você machuquei. sentiu uma dor absurda ou não? Absurda, mas assim, entre 0 a 10, 8. Suportável. Doía muito, mas era suportável. E aí eu falei, eu acho que eu machuquei, mas jamais que eu fraturei, não ia estar sentindo essa dor aqui, deve ser bem mais forte uma dor de fratura, mas era uma fratura. E aí eu fiquei imóvel durante 3 dias, e aí só depois que eu descobri então que eu tinha fraturado a coluna. E aí os médicos disseram, como foi esse processo para você realmente se recuperar e voltar a andar normalmente, a fazer suas coisas, como é que foi? Depois que eu fiz essa ressonância, aí perceberam, né, no exame da ressonância que não tinha afetado medula. Então não ia ter nenhum prejuízo na minha locomoção, em andar e tudo mais. E aí nesse mesmo dia eu já consegui levantar, sair da UTI, porque precisava desse exame. Então ninguém conseguia me confirmar que não tinha pegado medula, mas eles falavam, olha, provavelmente não. Só que provavelmente, quando é na nossa pele, a gente não gosta do provavelmente, das chances. Sim. Então, aí foi nesse momento, assim. Mas eu levei de uma situação de muito aprendizado. Você já tinha Deus, mas você não sabia que ele era tão importante, é isso? Eu já tinha Deus, eu sabia da importância dele, mas eu acho que eu não tinha me encontrado nessa experiência física da vida. Eu não tinha encontrado o que é a nossa missão.
Perfeito. Porque eu acreditava muito que a minha missão era falar. Sempre gostei de falar, assim como você. Eu vejo suas fotinhas pequenas no Instagram, que você sempre gostou de falar. Sim. Sempre quis falar no meio da sala de aula, queria ler os parágrafos. Eu sempre fui assim também, gostei de palco, de atenção. Sempre amei falar, me comunicar. Então eu sabia que eu tinha esse dom. E pra mim esse era meu propósito, essa era a minha missão, né? Estar em grandes palcos, palestrar e tudo mais. Só que quando eu sofri esse acidente, eu percebi que a minha missão, na realidade, era ser eu. E que eu já vivia ela todos os dias. Não era uma coisa que um dia eu iria alcançar e um dia eu iria colher os frutos dela. Eu já era a missão. E eu percebi também que tudo aquilo que eu mais queria, que era palestrar em grandes palcos, escrever livros, ter uma audiência muito grande, eu já tinha, só que em uma escala menor. Então, por exemplo, eu queria palestrar. E aí eu comecei a me questionar, o que eu espero encontrar nessa palestra? Eu esperava tocar pessoas, esperava acrescentar na vida delas. E aí eu pensei, se eu um dia chegar pra alguém e falar uma coisa positiva pra ela, eu já tô fazendo essa coisa. Então a essência disso já tá na minha vida. E quer melhor lugar pra palestrar do que no YouTube? Pois é. Porque aqui é um lugar perfeito, Exatamente. né? Você abriu a câmera e começou? E eu tava tão assim, quando eu gravei esse vídeo, eu tava meio estressada com a internet. Porque depois que eu sofri esse acidente, eu falei, nossa, eu preciso sair desse mundo, porque eu tava muito assim, em viralizar, crescer, onde eu quase esperava... doente mesmo com isso. Meio que doente mesmo, assim, esperando que os resultados fossem me trazer uma validação ou me trazer um reconhecimento de quem eu achava que eu era. E é muito louco isso, porque quando você para de trabalhar por isso, as coisas fluem muito melhor. Fluem. E você consegue até ser mais natural, você consegue Sim. ser muito mais você. E as pessoas reconhecem isso no vídeo. A gente pensa que essa câmera aqui não capta o que a gente é, mas completamente errado. Sim. Assim, eu acho que quanto mais você performa pra câmera, pior é. Eu acho, por exemplo, quando eu tô aqui no MDCast, eu tô muito eu. E as pessoas gostam muito de me ver muito eu. Uhum. E eu tô num momento da minha vida com quase 40 anos que eu também tô cansada de performar. Sabe assim, performar aquela coisa perfeita, performar jornalista. Eu nunca fui de performar, nem quando eu precisei. Então, assim, eu acho que é uma libertação que você ensina também, né? E na Bíblia fala isso, né? Espírito testifica espírito. Então, e mesmo que você tente formar uma imagem e achar que ninguém vai perceber, somos espíritos. Então, a gente consegue sentir a verdade no outro, a gente consegue sentir quando o outro tá vendendo uma coisa que nem ele acredita. Sim. A gente sente, inconscientemente, mas a gente sempre sente. E o feedback desse vídeo, né? Quando começou a vir aqueles feedbacks, aí abriu uma luz também. Abriu, mas quando eu gravei esse vídeo, eu tava, como eu falei, eu tava meio frustrada com a internet, porque eu estava esperando que ela fosse me validar de alguma forma. Sim. Eu tava esperando que esses resultados fossem validar quem eu era a Beatriz, que os outros dissessem quem eu era. E aí, depois desse acidente, eu parei de buscar isso. E eu não queria mais gravar vídeo. Esse vídeo eu só gravei porque ficou muito na minha cabeça. Grava esse vídeo. Porque eu comecei a estudar e escrever no meu caderno e falei, não vou compartilhar isso com ninguém. Porque eu tô cansada de querer performar e querer validação e querer buscar likes. Eu falei, não vou mais fazer isso. E aí eu decidi fazer o vídeo. E eu queria tanto não performar, que aquele vídeo eu tava com colete de coluna, Sim. eu tava de blusa de pijama, pra assim, tudo pra eu não ter colocado a minha mão pra aquilo dar certo. A porta do tava tudo desarrumado atrás do meu quarto, eu escrevi no Canva, não se preocupe, e coloquei. Não fiz nenhum corte, e eu sabia mexer no CapCut, mexi em tudo. Sim. Só que eu queria realmente que não fosse algo performático, fosse algo real e que tocasse quem tocasse. E aí a gente tem uma das lições da internet, né? Que a gente pode dizer, né? Sim. Que é isso, quanto menos editado hoje, eu acho que o conteúdo chega mais nas pessoas, Sim. né? 4 milhões de pessoas chegou o vídeo. Uau, tá tudo isso já? 4 milhões e 300. Mas assim, em 3 meses deu 3 milhões. Foi absurdo. E aí, quando eu comecei a ver aquele tanto de comentário, aquele tanto de repercussão, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Que eu nem pensava em continuar. Eu tava 2 meses afastada do Instagram. Se você não assistiu, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Pra todo mundo ver. É um vídeo maravilhoso, assim, que eu fui muito eu naquele vídeo. Eu acho que as pessoas estão precisando disso na internet hoje em dia. Que nós sejamos nós mesmos. Só que o hater, o hate que acontece na internet acaba impedindo com que as pessoas se expressem da forma que elas são. Por medo, né, de receber hater, receber críticas. E você sabe que muita gente tem medo de falar em público exatamente por isso, Sim. né? O maior medo de todo mundo é o julgamento do outro, Exato. né? Não é... Você até sabe que o que você fala, você tem um bom conhecimento, mas você acredita que em algum momento ou outro vai chegar naquele pedacinho ali pra falar alguma Sim. coisa mal de você. E sempre vai ter, né, Bia? Sim, com certeza. Imagina, se a gente for agradar todo mundo, Não não tem dá. como. E a partir disso, como foi moldando o seu conteúdo? Porque hoje tem as lives, tem as manifestações, o jeito que você ensina, por exemplo, a co-criar a sua realidade. O que significa isso?
Nós somos seres co-criadores da nossa realidade, a gente está sempre criando a realidade. Às vezes a gente cria uma realidade que a gente não gosta, que a gente não deseja, mas a gente está sempre criando e manifestando aquilo que é coerente com quem nós somos, quem nós acreditamos ser. Então, depois que eu fiz esse vídeo, eu comecei a trazer esse conteúdo bem desse jeito, Beatriz, sabe? Sem querer performar. E aí eu comecei a mesclar com a Bíblia, por isso que eu trago as lives de devocional agora, 3 vezes na semana no meu Instagram. Porque eu quero mostrar que Deus e o universo e manifestação não são coisas separadas. Tudo é uma coisa só, com nomes diferentes, interpretações diferentes, mas que Jesus sempre trouxe na Bíblia, nos evangelhos, nas parábolas, da forma difícil que Jesus falava, né? Tudo isso, que nós temos o poder de criar nossa própria realidade, que ele já fez tudo, só falta a gente acessar. Você decodifica um pouco essa linguagem da Bíblia para trazer para uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem? É Sim, isso? Como é que funciona? Eu leio a Bíblia e aí eu começo a interpretar ela a partir da forma como eu enxergo. Só que eu também gosto muito de buscar as traduções dela. Porque a Bíblia, ao longo dos anos, as traduções elas foram se perdendo com o meio das épocas, do que a igreja na época queria passar, as informações. Então as traduções foram se perdendo. Então eu gosto de pegar lá do começo o hebraico, o aramaico, o grego, e gosto de traduzir parte por parte para entender realmente o que estava sendo dito naquele contexto e o que ele queria dizer naquela época para a gente aplicar na nossa vida hoje. Porque eu acho que tem muito disso, a interpretação. E como funciona? Você escolhe o trecho, estuda e vai fazer... Né? Como é que funciona isso? Para escolher cada trecho. Tem a ver com o teu espiritual também? Você busca muito, pô, agora eu tô sentindo que eu preciso falar disso. É mais ou menos aí? Todo dia, antes da live, eu escolho na noite anterior. Porque é bem assim o que eu tô sentindo naquele momento. E aí, inclusive, todas as vezes tem, eu pensei nisso ontem, as pessoas comentando, eu senti isso, então é muito conectado, sabe? O que eu coloco lá, e é muito do que eu tô vivendo também, eu acho, sabe? Eu coloco bem as passagens que faz sentido pra mim, que eu acredito, e que vai tocar outras pessoas nesse momento. Você falou que Deus tem muito a ver com também a cocriação e a expansão da consciência. Mas em que sentido eles se ligam? Tem um ponto de conexão principal? É a fé? O que é? Tem um livro que eu gosto muito que chama Cartas de Cristo, que eu já falei várias vezes dele. É maravilhoso. Nesse livro fala que a vontade universal, a vontade de Deus é amor incondicional, é amor universal. E que se a gente fosse tentar explicar Deus, a gente não conseguiria compreender através da nossa mente limitada. É tipo colocar um oceano num copo d'água, não tem como. Por isso que a gente vive a vida em partes, tipo presente, passado, futuro, isso eu faço hoje, amanhã. E ele diz lá que a nossa missão aqui, o nosso propósito aqui é se expressar. Deus já criou tudo, nós somos todos um com o Criador e nós estamos nos expressando aqui e criando a nossa realidade a partir do que nós sustentamos em forma de frequência, em forma de vibração, que seria a nossa identidade, como a gente se percebe. Mas isso é tão difícil, né? Porque, eu vejo muita gente perdida, não sabendo qual é o seu propósito, não sabendo o que nasceu para ser. Assim, se você me perguntar, eu também sempre pensei que eu nasci para algo que tinha relação com comunicação, pela minha personalidade. Mas muita gente não tem essa certeza até muitos anos da vida, porque a gente é determinado que a gente escolhe uma faculdade com 17, com 18 anos, quando a gente não está preparado para isso ainda. E aí, com 30, você tem que estar casado, você tem que ter um filho, você tem que ter... Tem vários protocolos sociais e pressões que a gente acaba seguindo, né? Como é que você vê isso? Como é que a gente chega nesse propósito e nesse caminho? Ou como buscar esse caminho? Com que ferramentas? Você tem algumas dicas? Uma coisa que eu sempre falo, principalmente nas minhas lives, é você buscar na tua infância. Igual você falou, que você sempre teve essa vontade de se comunicar e tudo mais. Eu sempre busco nisso, porque a nossa infância é quando a gente não tem muitas crenças enraizando e ofuscando a nossa visão. A gente não tá cheio de filtros, né? Porque a gente vive hoje através dos nossos filtros de percepção, né? Já na nossa infância a gente não tem isso. A gente é o que a gente é, o que a gente veio pra ser. Então a gente se expressa sem pensar no que estão pensando ou não, a gente só somos nós mesmos. Então eu acho que buscar na infância, perguntar pro seu pai, pra sua avó, pra sua mãe... Hobbies, o que gostava, o que tinha facilidade em fazer. E a gente perde tanto isso, né? Às vezes, eu gostava muito de desenhar, deixou pra lá. Eu desenhava, mas toda criança desenha, mas às vezes você tinha uma facilidade com aquilo ali, né? E eu acho que é muito disso, assim, o nosso propósito é a gente se esforçar em algo que é natural pra gente, mas não se sacrificar para aquilo, porque é algo que flui.
Você tem que se esforçar, é claro, você tem que se desenvolver naquela área, mas não é algo que você tem que se matar para desenvolver aquilo. Por exemplo, a comunicação para você. Não é uma coisa que você tem que se matar para se comunicar. É algo que flui, você se dedica, mas não é um esforço muito, né? Eu acredito muito que existem dons que a gente se capacita para que eles fiquem e virem mais talentos no futuro. Porque Sim. tem muito talento que se perde por falta de disciplina. Não é verdade, Sim, com Bia? certeza. Eu acho que a disciplina ali para você melhorar o seu talento, quando eu comecei o primeiro jornal, não era boa como eu fiz o meu, né? Então, assim, a Sim. gente precisa estar sempre batalhando. Mas eu super concordo que as pessoas hoje, elas parecem que também estão um pouco obcecadas por essa coisa do ser visto, né? Você falou da validação. Quão preocupante é para quem é jovem, adolescente, buscar validação nas redes sociais? Principalmente hoje, que eu acho que os jovens estão principalmente no TikTok, onde é uma área, é uma rede social muito receptiva, que tem muita informação, muito estímulo o tempo inteiro, e virou uma terra de ninguém, assim, onde qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Eu acho que a primeira coisa, antes de você começar a se expor na internet, é você saber quem você é. Porque as pessoas vão te falar muitas coisas sobre o que elas acham ou acreditam que você é. E se você não tiver bem enraizado quem você é, talvez você acredite no que elas estão dizendo. Mas eu gosto muito de acreditar e falo muito que hater é como se fosse uma pessoa se despindo na sua frente. Ela tá literalmente mostrando todas as crenças dela, tudo que ela passou pra você ali. Então ela tá comunicando como se fosse um ataque, mas na verdade é como se fosse um pedido de socorro. Porque é isso, quando a gente fala pros outros, a gente só fala do que aquilo que o nosso coração tá cheio. Não tem como eu te falar uma coisa Fala aqui. muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Sim. Mas é engraçado como a gente gosta mais do hater do que do elogio, né? A gente repara mais, tem 10 mil elogios. Aí um hater, você vai lá e... Você responde hate? Não, Márcia, eu fiz até um vídeo esses tempos, eu não recebo hater. Olha que abençoada! Eu não recebo hater. Olha, naquele meu vídeo de 4 milhões, os comentários que eu recebi eram assim, não concordo. Deus não existe. Mas não era sobre a minha pessoa. Era sempre sobre pontos, sabe? Não concordo, aconteceu isso comigo, isso que você tá falando não é verdade. Você nunca foi atacada, assim? Não, nunca fui. Nunca fui atacada. Mas eu tenho uma coisa que é muito minha, assim, de que eu nunca procurei saber nenhum comentário negativo sobre mim. Desde que eu tava na escola, eu falava pra todas as minhas amigas, se algum dia alguém te falar alguma coisa sobre mim, não me conta que eu não quero saber. Então, mesmo que tenha comentários negativos pra mim, como eu não nutri esse filtro de percepção, porque a nossa vida é com base naquilo que a gente foca, né? Como eu não nutri, pode ter haters, mas eu não percebo. Porque, igual Albert Einstein diz, né? Que o universo de cada um é com base no tamanho do seu saber. Aquilo que o homem ignora não existe pra ele. Então, o que eu ignoro não existe pra mim, porque eu não... Eu vou falar melhor. Aí, tipo, quando você tá bêbado e você faz alguma coisa, você fala assim, eu não lembro. Eu não lembro, eu não fiz. É tipo isso. Mas por falar em consciência, a gente tem uma necessidade de controlar tudo. Como a gente solta, Bia? Porque eu sou uma mulher controladora, por exemplo, com algumas coisas. Mas nem tanto. Hoje eu já aprendi também a deixar fluir um pouco mais. A acreditar um pouco mais que Deus está regindo tudo da melhor forma possível. Por exemplo, estou vindo aqui, de repente acontece um acidente perto de mim, fica tudo parado e eu chego meia hora atrasada. Eu podia escolher ficar muito irritada, chegar aqui bufando e acabar com o meu dia, acabar com a gravação. Mas eu escolho, aconteceu, não tenho nada para fazer, isso aqui não é da minha ossada, da minha responsabilidade, aconteceu, eu vou viver e vou estar livre e tranquila a partir disso. Como que a gente controla a nossa ansiedade, a nossa mente, para deixar mais as coisas na mão de Deus do que na nossa? Eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. A expansão da consciência, você realmente expandir o seu olhar acima de você, acima dos seus padrões, igual você fez. Você podia ficar super ansiosa no trânsito, aí você parou, respirou, não foi no automático, reforçou o que estava fazendo, como se estivesse olhando de cima o seu padrão e decidiu não alimentar ele. É isso que a gente tem que fazer. E às vezes eu até falo mesmo comigo mesmo, falo, Márcia, tá bom, não te irrita com isso. Até falo mesmo em voz alta pra mim mesmo. Não vai se irritar, vai dar tudo certo. Olha, eu vou contar uma experiência muito legal pra gente, porque tem a ver com isso. Eu fui pra Europa com meu filho pela primeira vez e eu tava muito ansiosa e um pouco com medo de viajar sozinha com ele. Eu nunca tinha viajado internacionalmente com ele. E aí, eu repeti muito uma frase pra ele. Filho, tudo dá certo pra gente.
Olha como tudo deu certo. Você viu? Então, cada experiência que a gente terminava, mesmo que tivesse os contratempos, eu falava, caramba, viu como a gente é abençoado? Deu tudo certo. Sim. E é uma frase que eu uso muito na minha vida e que eu acho que faz tanta diferença. Quando você pensa que dá tudo certo, não é mágica, é real, dá. Você acredita que a palavra tem muito poder? Com certeza, com certeza. A Bíblia diz isso, né? 100% a gente tem muito poder na palavra que a gente usa. E essa questão de falar que tudo dá certo, eu tenho até uma frase também, que é todos os dias, em todos os aspectos, eu estou cada vez melhor, sobre todos os pontos de vista. Uau, Todos os dias legal. eu falo isso, eu penso. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, em todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Peguei de um livro. Tem um sistema nosso, que é o sistema ativador reticular ascendente, no nosso cérebro, que faz exatamente isso que você falou. Quando você reforça muito uma coisa, a gente força um filtro de percepção. Então, se eu só focar em coisas boas, o nosso cérebro, ele pega todas as informações, porque tem muita informação acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. Nosso cérebro não capta tudo. É igual eu falei do Albert Einstein, a gente só foca naquilo que tem dentro da gente. O nosso cérebro, ele pega essas informações que estão ao nosso redor e ele filtra com base naquilo que nós temos de crença. Então, se você ficar o tempo inteiro acreditando que tudo dá certo pra você, igual você falou, ele vai pegar as coisas que estão acontecendo ao teu redor e vai focar no que tem a ver com isso. Pode ser que teve 5 coisas que deu errado, mas vai passar despercebido pra você, porque ele vai pegar essas informações e vai modificar com base naquilo que tem dentro de você. Ou seja, ele diminui a importância do que é ruim. Sim. E é como se fosse uma lupa naquilo que é bom. Isso é muito bom, só que quando a gente tem crenças ruins, ele faz exatamente... A gente também faz a lupa no ruim. Com certeza. Por exemplo, se você passou uma situação ruim na infância, onde te falaram que você era rejeitada, você se sentiu rejeitada, tudo que acontece na tua vida, por mais que fale, ai, Márcia, você tá linda, teu cérebro vai pegar essa informação, vai modificar com base na crença que você tem. Porque é uma máquina construída pra sempre reforçar aquilo que a gente acredita. Mas a o gente tempo pode inteiro. mudar isso? Com certeza. Dá pra reprogramar a mente? Sim, a gente tem a neuroplasticidade, que o nosso cérebro é plástico. Então, sempre que você muda essa evidência, então, te falaram que você era rejeitada, e aí eu começo a juntar evidências de que eu não sou rejeitada e repetir esse padrão, ele se modifica, e essa é uma nova crença pra ele. Então, a gente consegue fazer isso com absolutamente tudo. Então, calma, eu preciso primeiro identificar o padrão Sim. pra poder modificá-lo. Porque Sim. eu posso nem estar sabendo que eu tenho esse padrão. Sim, é. O que eu preciso? Eu preciso ir pra terapia? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu modifico os meus padrões sozinha, mas terapia é uma forma. Você pode dar um exemplo de algum padrão seu que você modificou? Algum padrão meu? Tô pensando. Ou você teve alguma situação assim que te marcou e que você quis, com consciência, por exemplo, eu tive uma situação de uma demissão. Eu nunca tinha sido demitida na vida. Aquilo me marcou. Uhum. Eu levei um processo. Teve primeiro o luto, depois o sofrimento mesmo, o trauma, o choro. O aprendizado e a consciência vem depois de todo o processo. Sim. E eu me permiti viver o luto, me permiti viver a raiva. Por que comigo? Pá. E depois que eu entendi o porquê que aquilo tudo tinha acontecido pra mim. Quais os aprendizados eu tirei daquela situação. Uhum. Você entende? É mais ou menos por aí? Sim, é bem por aí. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu era muito pequena, eu não gostava do meu cabelo, que é ondulado. E eu lembro que alguém algum dia falou alguma coisa do meu cabelo e eu cresci a vida inteira achando que ele era totalmente feio. E eu não tinha justificativa do porquê que ele era feio, ou porquê que eu não gostava dele. Até que um dia eu quis sair desse padrão de toda vez querer alisar e tudo mais. E aí eu falei, não, eu preciso entender por que eu tô me comportando dessa forma, nesse processo de consciência. E aí eu identifiquei que era esse o comportamento que eu vivi na infância. E aí eu ressignifiquei, uma coisa que eu fiz foi voltar na memória, eu pensei nela e olhei para essa memória sobre um outro olhar. Sobre um olhar de uma criança que falou pra mim uma coisa que ela acreditava e não era um ataque, era uma opinião. Só que eu levei de uma forma dolorida, aí eu ressignifiquei que aquilo não era uma verdade, era uma opinião, e só isso. E aí eu ressignifiquei e agora eu tô 2 anos de transição capilar, por exemplo. Ele tá liso agora, mas ele tá... Ele é mais ondulado que isso? Ele é... Não, é porque tá com babyliss, né? Mas ele tá ondulado até aqui, assim, mais ou menos. Que na transição não dá pra passar com ele metade, difícil, não dá, né? não dá. Mas então, aprender a se aceitar também é uma expansão de consciência? Com certeza, com certeza. Não só o aspecto do cabelo, mas tudo. Não, todo o nosso ser, né, os nossos padrões e a forma como nós pensamos, claro que a gente tem que procurar evoluir, mas os nossos trejeitos, os nossos comportamentos, a gente tem que aceitar, com certeza. E aceitar sabendo que pode melhorar alguns pontos, né? Sim. Porque também não é só aceitar... Gabriela, sou assim. Não dá, né? Não,
E é engraçado hoje, né? Como essa coisa da expansão da consciência, da meditação, tá ganhando um outro status. Primeiro, Bia, as pessoas estão ficando doentes. O Brasil é quase recordista aí de pessoas ansiosas, né? Você acredita que a meditação, a espiritualidade são caminhos para melhorar a ansiedade? Porque a ansiedade nada mais é do que viver no futuro, né? Uhum. E a gente precisa viver cada vez mais o presente e acolher os nossos sentimentos. A gente foge deles, né? Sim. Não, a meditação é maravilhosa. Eu faço sempre. Eu amo meditação. Inclusive, fiz antes de vir aqui. Jura? Eu amo meditação, porque quando a gente tá dando um passo em algo novo, o desconhecido dá medo. Sim. Então, isso para todas as pessoas. E a ansiedade é muito isso. É a gente não ter controle. Então, eu tô fazendo uma coisa que eu não tenho controle, não tenho controle do resultado, meu cérebro fica com medo. E a gente começa a ficar querendo viver aquele futuro e se adiantar. Só Agora que... você já tá mais calma. Nossa, eu cheguei muito mais A calma. mãozinha dela tá gelada, gente. Relaxa, tá Eu tudo fiz a bem. meditação no carro, foi ótimo. Como foi? Você faz uma respiração, você faz É guiada? muito simples, é só Ensina, então, as colocar pessoas, vai. a musiquinha meditação no Spotify, tem um monte de playlists de meditação, coloca o sonzinho lá, fecha o olho, respira, inspira, sente o que você tá perto para mostrar que está no presente. Então, sente essa almofada, o acolchoado da almofada, pro teu cérebro lembrar que você não tá lá, não tá no acontecimento, você tá aqui. Agora, tá tudo bem, ser sustentado, Deus tá aqui, tá tudo bem. Parecido com o que eu faço antes das palestras, eu até ensinei. Eu vi. Eu faço 10 vezes, inspira, sente o presente, sente aqui. Porque é isso, você não tá lá no palco ainda, você tem que... Sim. E isso vai acalmando o cérebro, né? A respiração acalma, né, o cérebro. É como se fosse um anestésico natural, né, gente? Acho que as pessoas subestimam a respiração, menina. Não, ela é maravilhosa. E os atletas, eles respiram muito antes de qualquer prova. Então, assim, eles também fazem muita visualização antes das provas, que é muito importante. Você nunca viu? Como é que é? Vídeo? Conta pra mim. Antes de pilotos de Fórmula 1, por exemplo, eles imaginam fazendo as curvas, eles têm as curvas decoradas na mente, né, o traçado, e aí eles começam a imaginar fazendo a curva pra lá, pra cá, pra não errar nada. É muito, muito interessante. Mas Vários não é atletas uma usam. visualização, por exemplo, de já tá ganhando, ou também visualiza isso? Não, pode ser que sim, mas eu acredito que assim, quando a gente visualiza muito algo que a gente quer viver, a gente reforça que a gente não tá vivendo. Então, se eu já visualizar que eu tô ganhando, é interessante, mas no ponto em que eu não perca o presente. Então peraí, não dá certo esse negócio que ensinam? De de colocar, por exemplo, as afirmações no caderno. Não, dá certo. Aquele negócio, como é o nome daquele mural Mural dos sonhos. do sonho? É interessante Você o mural gosta dos sonhos. disso? Eu não tenho, mas é interessante, porque faz você definir os teus objetivos. Nós somos seres, nós precisamos de definição. Se a gente não definir nosso objetivo, a gente tem muitos caminhos no mundo, né? E a internet tá cheia de caminhos. Então, é interessante para definir o que você quer, para você começar a traçar quais são os seus comportamentos em relação a isso, para ser coerente. Mas o mural dos sonhos, se você ficar só visualizando ali e intensificando, reforça muito para tua mente que você não tá vivendo aquilo. Porque a forma como nós nos comunicamos com o universo, com a energia e afins, é através da nossa atenção. Então, se eu tô botando muita atenção em, quando isso chegar, ele tá falando, não chegou ainda então, né? Então você não tem. Porque quando chegar, não é agora. Você tem que meio que pensar, Você eu já tem tô que vivendo sentir, a minha... Você tem que sentir agora que você já tá vivendo, entendeu? Mas não no fim de até se tornar, porque eu não gosto disso. O que aconteceu comigo do meu vídeo do acidente, que foi muito bom, foi o seguinte, eu fiz um caderninho chamado Checklist da Abundância. E aí foi exatamente o que eu te falei. Eu procurei entender o que eu queria encontrar com cada coisa que eu queria alcançar. Então, por exemplo, da palestra, eu queria ajudar pessoas. Todos os dias que eu falava uma coisa boa para alguém, eu ajudava alguém na rua, eu colocava um check de eu já estou ajudando pessoas. Então, aquele meu propósito, que era palestrar, não estava mais distante. Eu já estava vivendo todo dia fracionado. Então, eu me sentia completa todos os dias, mesmo estando numa rotina normal. Eu queria ter ONG de animais. E aí, eu coloquei no meu checklist, ajudar animais. E aí, eu colocava ração lá na frente de casa para os cachorros. Eu chegava lá e fazia um check. E eu me sentia completa. E isso foi fazendo com que mais coisas fossem sendo atraídas para minha vida. E aí, começou a chegar um monte de bênçãos. Aí, chegou o vídeo de 3 milhões de visualizações em 2 meses. Ou seja, não é colocar o propósito em algo distante. Dá Não. pra começar a fazer agora, com pouco Não, que você tem que ser agora. Tem que ser Porque agora. só existe agora. Não existe nem passado nem futuro, só agora. Então, tem que ser agora. Você tem que sentir que é real agora, mas sem uma ilusão. É você realmente parcelar e picar essa realidade para você viver, entende? Então, por exemplo, você quer um relacionamento feliz. É você
conseguir fazer um bolo pro seu marido hoje e sentir que você fez sua parte. Isso te deixa completa. Você vai lá e faz um check. Ah, mas eu queria que meu filho fosse mais educado. Você fala com ele de uma forma mais calma, você faz um check. Sabe? É dessa forma, pra você sentir que você já tá vivendo aquilo que você gostaria de viver. Agora, deve ser muito louco para quem te vê hoje fazendo isso. A tua família, como foi? Por exemplo, a medicina você deixou de lado completamente ou você pretende alinhar também com o que você já faz? Porque tem muito de neurociência, tem muito de estudo aí que você colocou, né? Sim. Atualmente, eu não estou exercendo a parte clínica, mas logo eu já vou começar a pós-graduação em psiquiatria. Uau. E depois em neurociência, porque eu quero me especializar nessa área que eu acho maravilhosa. E a minha família, ela, todos, segunda, quarta e sexta, que é as lives, meu pai e minha mãe tá lá na live. Tá todo mundo devocional. Sempre. Minha irmã, eles me apoiam muito, eles gostam muito. Mas foi um baque, né? Conheci a menininha que só falava o tempo inteiro, era expulsa da sala de aula de tanto que falava. Agora tá aí. E como é a sua relação com o dinheiro, por exemplo? Eu acho que o dinheiro é diferente do que muitas pessoas que falam sobre consciência, espiritualidade acredita. Eu acho que a gente não pode separar ele como uma coisa ruim. Eu acredito que é neutro e que a gente usa ele da melhor forma possível. Eu acho que você evoluir espiritualmente e essa questão de renúncia material são coisas totalmente ilógicas. Que nosso papel aqui não é ficar negando a criação de Deus, é a gente usufruir da melhor forma possível essa criação. Mas também tem um discurso assim de que, você precisa ser abundante. Aí eu tenho que ter milhões no banco, eu tenho que ter uma casa de Instagram, eu tenho que ter um carro de luxo. Isso também é um pouco de vender uma ilusão que é 0,1% da população do Brasil, né, Bia? É que a abundância, na realidade, a gente vê como dinheiro e conquistas, mas a abundância é tudo o que você precisa e mais do que aquilo que você precisa. Então, por exemplo, se você pedir uma mussarela pro teu marido, ele te comprar mussarela e queijo, isso é abundância. É mais do que você pediu. É você receber além do que você pediu. Não necessariamente é ostentação. Entende? É a mais do que você pediu e também o que você pediu na hora. Então, por exemplo, eu pensei em um doce, mas não falei pra ninguém e eu recebi, isso é abundância. É você tá vibrando alto na frequência da abundância. A abundância tá presente na vida de todo mundo, é que a gente que coloca nessa caixinha de ostentação. E a gente, por exemplo, tá vibrando baixo. Dá pra fazer alguma coisa pra começar a elevar essa vibração? Sim. O quê? A vibração baixa nada mais é do que um conjunto de pensamentos e sentimentos, que é isso que cria o nosso estado de ser, nosso estado emocional. Então, a partir do momento que eu penso e começo a criar narrativas desse pensamento, e aí gera uma emoção, e essa emoção gera uma química no meu corpo, cria essa frequência. E aí essa frequência que vai traindo vibrações mais baixas. É né? O ponto é você mudar a narrativa que você está contando desse pensamento. Para você mesma. Para você mesma. E mudar essa emoção. Porque a partir do momento que você muda a narrativa, você já vai começar a mudar a emoção. Então, às vezes, é não se vitimizar o tempo inteiro. É sair desse papel de coitada e tomar a frente da vida. Coitado, né? Ninguém é coitado. Ninguém é coitado. E realmente a gente atrai o que a gente vibra. Com certeza. Com certeza. A vida é muito coerente com absolutamente tudo. Tanto é que o meu acidente, eu falo depois, que foi uma coerência total. Porque eu tava vivendo, eu tava muito ansiosa. E uma coisa que eu pedia muito, Márcia... Louco, Deus te faz parar, né? Não, você não sabe. Você falou do poder das palavras. Você não sabe o que eu pedia. Tempo. Eu pedia todo dia, assim, Deus, eu preciso de tempo. Meu tempo não tem. Recebi tempo, eu fiquei 2 meses de cama, de repouso, né? Então eu recebi tempo. Eu lembro que uma vez eu tava vivendo um processo de separação e eu quebrei o dedinho do pé. E o dedinho do pé me fez ficar... O dedinho do pé é uma coisa muito difícil, gente, pra colar de novo. Você tem que ficar parado ali, não sei o quê. Eu tive que ficar 15 dias em casa de atestado. E eu lembro que eu estava numa decisão de separar ou não do meu primeiro marido. E aqueles 15 dias foram essenciais para que eu conseguisse observar tudo. Como eu tratava a casa, o que eu queria, o que eu não queria para mim. Para fazer o meu projeto. Eu lembro que vários dias à noite eu chorava muito. Porque eu estava retomando a consciência. Na loucura a gente não consegue. Sim. O silêncio, o parar, é muito importante para você tomar qualquer decisão na sua vida. E aí eu percebo que toda vez que eu tô nesse processo aí de loucura, de algum jeito Deus me faz parar. Naquela vez foi quebrando o negócio do dedinho do pé que eu precisava ter a consciência para mudar a minha realidade, que eu não estava feliz naquele momento, naquela relação. Mas para tudo na vida a gente precisa disso. A gente precisa parar e silenciar, não é verdade? Você viu aquela patinadora no gelo, Alissa, não sei o sobrenome dela, que ganhou a patinação depois de 5 anos que ela tinha parado de competir, e ela voltou e ganhou ouro na medalha no Olimpíadas. Você não viu? Não vi. E aí ela fala sobre isso, ela fala a importância de parar.
porque ela tava vivendo uma rotina tão assim de patinadora, tipo, você tem que ser a melhor, que ela falou, não aguento mais, vou parar. Aí ela ficou 3 anos fora, voltou e ganhou. Aquela Simone Biles também, a Simone viveu Biles também. muito com depressão, com a pressão. Gente, ser atleta deve ser muito difícil. Sim. É uma rotina muito exaustiva ali, né? Uhum. Então, e também se permitir parar e desistir é tão bom. Eu vi um podcast semana passada sobre isso, eu fiquei pensando, cara, a coragem de desistir. Tudo bem, isso aqui não é pra mim. Tudo bem, isso Sim. aqui eu desisto. Impor limites, né? É tão importante a gente enxergar isso, né, Bia? Quando eu fiz aquele vídeo lá, eu tinha desistido de gravar vídeo, por exemplo. Eu tinha desistido, e foi ótimo ter desistido. Porque eu parei de tentar performar e falei, eu quero ser eu quero viver a vida. E aí, se que der, deu. O que não der, também não deu. E aí, teve uma coisa que eu tinha muito medo de viver uma vida que eu não queria. E eu falei, quer saber, se eu for viver essa vida também tá ótimo, vou me virar e vai ser tudo bem. E no final das contas, eu nunca vivi ela, sofri anos por medo de viver ela. E é muito bom você desistir, tirar esse peso de querer controlar tudo, porque a gente não controla nada. Qual vida a Bia quer viver daqui a 5 anos? Ou estar vivendo daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, continuar construindo esse meu caminho profissional. Tá formada na pós-graduação, na especialização em psiquiatria, tá casada. Opa, dei um spoiler aí. Com casa, viajando muito e ajudando muitas pessoas. Qual o seu sonho? Tem um específico ou tem muitos? Eu não sei se tem um específico, eu já vivo ele todos os dias. O que tá na sua oração para Deus? Consciência, sabedoria, todos os dias. Sabedoria. Pode rezar ou orar um pouquinho pra gente? Como você ora pra você mesmo todos os dias, para as pessoas? Eu falo de um jeito bem pai. Tá bom? Pode ser? Vai. Tá bom. É o seu jeito? É o meu jeito. Vai aí. Tá bom, então. Eu vou fechar o olho também com você, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Oi, Pai, eu quero te pedir muita sabedoria, quero pedir que o Senhor coloque no meu coração, no coração de todas as pessoas que estão assistindo hoje, muita sabedoria, discernimento para fazer as escolhas das vidas deles, que eles saibam escolher cada caminho, que saibam ouvir a sua voz dentro de cada momento da sua vida, que no meio de uma briga, de uma discussão, eles se lembrem o que Jesus faria, se lembrem da paz, da calmaria de Jesus, e escolham não ir para o lado ruim, não ir para o lado da agressão e sempre permanecer no amor. Eu peço que o Senhor ilumine o caminho de todas as pessoas que estão escutando, que abençoe grandemente com seu amor, proteja-o de todos os males e mesmo que as pessoas tentem fazer cair, mesmo que as pessoas projetem o mal nessa pessoa, livre ela de todos os males, não faça essa pessoa se duvidar, se questionar quem ela é. O Senhor sabe quem ela é, lembre ela sempre e abençoe o caminho dela. Que seja uma vida maravilhosa. Amém. Amém, que lindo. Obrigada, Bia, amei. Eu amei também, Márcia, obrigada. Que horas é sua live? Como é o devocional? Conta pra todo mundo, faz um convite. É de segunda, quarta e sexta no Instagram e no YouTube. A gente faz uma leitura da Bíblia, a gente reflete juntos sobre essa passagem. E aí eu abro os comentários para tirar algumas dúvidas e a gente conversar. Que horas? 8 horas da manhã. Ah, é de manhã já. 8 horas da manhã. Toma um café. Para começar o dia. Perfeito. Segunda, começo da semana, meio da semana e final da semana. E sexta. E tem também os vídeos que você vai colocando além Vídeos no YouTube. Uhum. E no Instagram também, né? No Instagram, praticamente todos os dias. Perfeito. Eu amei. Eu amei, Márcia, obrigada. Muita sorte, muito sucesso. Você é mais linda pessoalmente. Ai, eu adoro receber esse elogio. Eu achei muito mais. Obrigada, viu? E todo mundo que tá aqui comigo já se inscreve no canal, já vem aqui, já se inscreve no canal da Bia também. A gente pode fazer collab com esse episódio? Eu vou fazer, dá pra fazer. Vamos então. Então já tá aqui tudo na descrição. E mais pra frente você tem... vocês têm alguns... Eu vi que você tem um produto digital, não tem, Bia? Tenho. Fala dele. Eu tenho 2 infoprodutos agora, atualmente, que é o Desafio Livremente, que é um protocolo de 21 dias para você conseguir se livrar de padrões e crenças. Eu mostro lá direitinho como sair de crenças limitantes, como ressignificar, exatamente isso que a gente está falando aqui, para mudar esses padrões. E eu tenho o Mentalidade de Escala, que é para você começar a enxergar na tua vida atual aquilo que você deseja viver, que é o que eu te falei que eu fiz. Enxergar pequenas frações e parcelas do teu sonho presentes na sua vida hoje.
Que maravilha! Então tá tudo no link da bio, Sim, lá no Instagram. Instagram No YouTube. e no YouTube também, gente. Que maravilha, amei. Amei, Obrigada. Márcia, obrigada. E se você gostou desse episódio, já curte, já compartilha, já deixa aqui seu comentário que a gente vai responder tudo sempre para vocês. E também quero agradecer o Estúdio Sou Roscast aqui na Barra Funda, que está sempre recebendo os meus convidados, com o estúdio em 4K, Full HD também, um ótimo áudio, uma edição de primeira. O Rafa está sempre disposto aí a elevar seu conteúdo para um outro nível. Então já segue o Estúdio Sou nas redes sociais e também já deixa o seu like, vai lá, pede um orçamento e sempre que é alguém daqui do MDCast, ele dá aquele desconto. Então, gente, muito obrigada. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.